Percebe que seu filho começou a mentir? Contar pequenas mentirinhas. Quando faz algo, nega, não assume que foi um erro seu, ou então fica inventando histórias mirabolantes sobre as situações. Vamos conversar sobre o que é normal e o que podemos fazer para melhorar a comunicação com as crianças e o que pode estar por trás dessa mentira. Isso é algo que, se não aconteceu ainda, vai acontecer. Então vem comigo que vamos conversar sobre essa estratégia da mentira que nossos filhos usam e o porquê eles usam. Roberta Rios, sou psicóloga, mãe de 4 filhos, trabalho com criança, adolescente e adulto e estou aqui hoje para a gente conversar sobre a mentira. A gente sempre quer brigar com a criança porque ela mentiu, fez algo errado e feio e tal, mas será que a gente para investigar e pensar no porquê essa criança ou adolescente mentiu? Se de alguma forma ela precisou nos mentir aquilo? Antes de tudo, saiba que é muito normal que crianças contem mentiras. E isso não tem a ver com a nossa moral de dizer que elas são maliciosas ou não têm caráter, essas coisas. Muito pelo contrário. Perto dos 3 anos, eles começam a construir a personalidade e a colocar para fora suas próprias vontades. A mentira surge aí apenas como uma forma de realizar os seus desejos, sem que nós adultos atrapalhemos ou quando a gente diz que não. É o que acontece quando seu filho mente, por exemplo, ao dizer que já tomou banho, por exemplo. Ele não quer ir para o chuveiro, mas sabe que se falar isso, dificilmente a gente vai dar ouvidos ou vai concordar. Nesse caso, ele prefere não dizer a verdade, a magoar ou frustrar as expectativas de nós adultos. Claro que se esse comportamento for frequente, o ideal é a gente procurar ajuda, investigar melhor, ver o que está acontecendo. Mas saiba que por mais que as mentiras aumentem de tamanho conforme os nossos filhos vão crescendo, elas normalmente são um reflexo da nossa falta de comunicação, da nossa falta de conversa, dessa porta aberta dentro de casa. Por isso é importante demais que nós pais estejamos receptivos e abertos a escutar o que os pequenos realmente têm a dizer. E se o seu filho mentir, não é pra gente se desesperar e nem questionar o nosso papel como pai ou mãe. Pra gente enxergar essa situação como um convite pra gente construir esse ambiente com mais diálogo, com mais escuta. Quando a gente cria esse espaço de acolhimento, a mentira ela vai perdendo a sua utilidade. Porque durante o desenvolvimento, as crianças começam a misturar realidade, fantasia. E não raro essa mentira aparece nesse contexto. Mas a maturidade, o crescimento, ela vem para distinguir o que é falso do que é verdadeiro. E ao longo do tempo eles vão percebendo isso. Os conceitos sociais amadurecem conforme se aprende a nomear e entender o mundo. Isso vai sendo gradativo. Crianças menores de 3 anos dificilmente têm essa compreensão, mas de 10 anos a gente já espera que elas tenham sim essa compreensão. De qualquer forma, é necessário que nós pais mostremos aos filhos que mentir é errado e que pode trazer consequências. Mesmo que naquele momento a atitude pareça mais conveniente para evitar bronca, trazer recompensa, isentar de culpa, melhorar a autoestima ou chamar a atenção. Mas como é que a gente pode fazer isso? Vamos pensar em algumas formas que a gente pode abordar essa questão da mentira. Primeiro, é missão de nós adultos identificar a motivação e dizer sim para a criança que aquilo é algo que a gente não vai concordar, porque o melhor caminho é sempre a verdade. Toda vez que a gente notar uma inverdade, pontua para a criança a diferença entre a fantasia e a realidade.
mesmo que o filho ainda não entenda. Ele deve saber que quando mente, ele tem a nossa desaprovação e que se ele contar a verdade, ele vai ganhar um aliado, ele vai ser admirado. Ou seja, em vez de castigar ou dar uma bronca, o melhor é esclarecer os benefícios e os prejuízos de cada conduta. Perceber que muitas vezes os nossos filhos podem estar mentindo, porque na verdade nós não suportamos a verdade. Eles mentem para nos agradar ou para evitar uma bronca, porque a gente às vezes não suporta uma nota baixa, porque a gente não suporta saber que ele brigou. Então a gente cria um ambiente seguro, de verdade, que eles possam dizer que erraram, que não estão bem ou não satisfeitos com alguma coisa. Eles podem dizer isso, que vão continuar sendo amados e aceitos por nós. Então eles precisam ter essa liberdade para nos dizer a verdade, para nos dizer onde é que está doendo, o que está incomodando, para nos dizer sobre os seus próprios erros. Esse eu considero um dos pontos mais importantes, que a mentira às vezes ela vem sim, mais por nossa causa do que estamos ouvindo do que pelos nossos próprios filhos, porque às vezes somos nós que não suportamos ouvir a verdade que eles têm para nos contar, e a gente precisa pensar sobre isso, sobre essa nossa expectativa de perfeição, do melhor, que eles sejam sempre muito bons, e a gente precisa pensar como é que a gente está lidando com o erro dentro da nossa casa, sempre com briga, sempre com punição. Ninguém tem direito de errar, é muito mal recebido um erro, é muito mal recebido um fracasso. Como é que a gente tem trabalhado isso? Então, esse ponto eu gostaria que vocês investigassem como vocês estão ouvindo os erros dos filhos de vocês. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. Um beijo e fiquem com Deus!